A partir de agora, você vai ouvir o programa Já É a Última Hora, com o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, na apresentação do pastor Eduardo Santos e com a participação da irmã Adriele Santos. Glória a Deus, irmãos ouvintes, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Aqui é seu irmão, pastor Eduardo Santos, que vos cumprimenta nessa programação Já a Última Hora, nesse quadro Tirando os Carrapichos das Ovelhas. Nos acompanhe pela www.radiofilhodedeus.com.br ou pelo YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Comentem aí, enviem suas perguntas também. Irmãos, estamos aqui com 3 perguntas para tirar o carrapicho das ovelhas, mas quem faz as perguntas agora me ajudando é a nossa irmã Adriele Santos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem vos cumprimenta é a irmã Adriele Santos. Primeira pergunta. Pastor, é pecado fazer reciclagem? Exemplo, catar latinha. Irmãos, me fizeram essa pergunta semana passada, se eu não me engano, de uma suposta irmã, eu não sei quem é, se é do nosso ministério, se é de outro ministério. Eu acredito que não é do nosso ministério, porque se for, vai ser tirado o carrapicho dessa ovelha aí, e se não for, também vai ser. Que teve uma suposta revelação que é pecado catar latinha ou fazer reciclagem. Não é. É isso aí, essa irmã aí teve uma revelação aí enganosa, se é realmente uma revelação. Não sei quem é a irmã, desculpa, irmã, aí te falar, mas você está precisando aí ler mais a Bíblia. Irmã, pecado é coisa ilícita, é dinheiro de droga, dinheiro de tráfico. Agora a pessoa reciclar, eu acho até bonito, irmão, pegar aquele negócio e refazer de novo e fazer de novo. Tem uns crentes aí que tá precisando ser reciclado, fazer uma reciclagem desses crentes aí. Então essa revelação, a suposta revelação aí, irmã, não é de Deus. Porque não é pecado fazer reciclagem de coisa nenhuma, não é dinheiro ilícito. Inclusive é uma profissão que precisa. Tem vários irmãos que eu conheço que fazem reciclagem, cata latinha, ferro. Eu já vi essa história de falar que é pecado. Não é pecado não, pode catar a latinha lá, ó. A latinha do refrigerante, a latinha que estava com a cerveja lá, que joga fora o restinho lá, a massa, e leva. Então não é pecado, irmã vai caçar o que fazer, se arrepende quanto é tempo, e tá tirado o carrapicho dessa ovelha. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. É justo falar mal de um pastor por causa de um erro cometido pelos filhos dele? Irmãos, olha, mais de uma pessoa entra em contato conosco na mesma situação de membros da igreja que vai lá e vê os filhos rebeldes ou cometendo alguma coisa escondido lá e sai falando mal do pastor, mal da esposa do pastor. Muita gente triste com isso. Você, linguarudo, vai se converter? Olha, é o seguinte, eu disse uma vez para um pastor da nossa igreja e ele não concordou no momento, mas depois concordou depois. Filhos de crente não são crentes a não ser que queiram ser crentes, porque isso é pessoal. É triste, irmão, é triste, mas é a realidade. Claro que o desejo de Deus é que todos venham se converter, mas isso é uma coisa pessoal. Aí você viu o filho do pastor, os filhos do pastor cometendo um erro, acho que você deveria falar para ele, né, se os filhos do pastor ou filhas cantam. Se não cantam, irmão, quer dizer que não estão firmes. Se chegou a idade de batizar e não se batizou, é porque não estão firmes, ou estão desviados, ou estão calambeando aí, como bêbado aí, meio desfalecido na fé. E a maioria dos filhos dos pastores estão desfalecidos na fé por causa da sua língua, que não ajuda. Então para de falar da vida dos filhos do pastor, porque funciona assim. Primeira coisa, quando o pastor é pregador de doutrina, eles olham para a mulher do pastor. Se a mulher do pastor está na doutrina, eles partem para os filhos, esquecendo que cada um tem que dar conta de si mesmo. Não esquecendo, pastores, mulheres de pastor, que na sua casa tem a doutrina de Deus para quem é crente, e tem a doutrina do pai e da mãe, que é as regras da casa, que não pode ser infringida enquanto aí teus filhos estiverem debaixo do teu teto, debaixo da tua tutela. Então não tem regalia não tem TV, não tem roupinha mundana não deixa não. Bate firme na tecla que Deus vai te abençoar. E você, para de julgar o pastor, a mulher do pastor que está sofrendo para os filhos voltar para a igreja, para estar firme, ou às vezes os filhos estão aprontando e nem sabe, e você está crucificando aí o pastor, a mulher do pastor, perseguindo
por causa dos filhos aí. Então vai se converter, começa pela língua, amém? E vamos logo para a terceira e última pergunta e tá tirado esse carrapichão aí. Terceira e última pergunta. Pastor Eduardo, me falaram que na antiga IPDA podia ter arma de fogo, é verdade? Mentira! Ô, cambada de mentiroso, olha, principalmente pro lado ali de Manaus, região amazônica, região rural aí no Brasil, no exterior, tinha aí uns pastores aí falando isso aí, né? Mas porque os membros não liam o regulamento. Eu tenho aqui o regulamento da minha época, que proibia arma de fogo tanto na cidade, ou a pessoa trabalhar armada, também na roça aí, ó, no meio da mata aí, das vias rural aí. Então isso é uma das mentiras, porque tinha pastor que não concordava, gostava de dar tiro, ia lá para a roça e falava para os membros que a igreja tinha liberado. A igreja IPDA, na minha época, nunca liberou. E a igreja pentecostal do Filho de Deus também não libera arma de fogo, não. Entendeu? Então, o que acontece, irmãos? Esse negócio da gente tá tirando o carrapeto das ovelhas é para tirar a dúvida dos irmãos. Obrigado pelas perguntas. Porque o que acontecia na IPDA era isso aí. A pessoa tava lá no fim do mundo. Ah, mas eu ouvi falar aqui no regulamento que não pode ter arma de fogo. Não, isso aí já foi abolido, já tirou. O fundador do ministério tirou e disse que para quem mora na roça pode. Mentira! Nunca tirou. Eu tenho um regulamento aqui, na minha casa, antigo, na época que eu aceitei Jesus, na verdade, em 2005. Então, na minha época não era permitido, agora já virou bagunça. Então, esse negócio que estão falando aí, irmão, é mentira. Você que usava arma lá na época da IPDA aí, ó, você que mentiu que podia usar arma, você que não leu o regulamento, que acreditou nos pastores rebeldes, é por isso que às vezes sua vida foi mal e às vezes está mal. Porque você acreditava em qualquer coisa. Então, arma de fogo não é para cristão. Tanto faz sendo militar, tanto faz estando na roça. Isso é mentira e está desmascarado essa falsa doutrina. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado a todos de todo o Grupo Terrestre. Envie tua pergunta aí e vamos tirar o carrapicho das ovelhas. Você acabou de ouvir o quadro Tirando o Carrapicho das Ovelhas, na apresentação do pastor Eduardo Santos. Até o nosso próximo quadro. Fique na paz do Senhor.